Amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é uma quinta-feira, dia 18 de junho de 2020, e nós estamos com o nosso coração, mais uma vez, voltados para o nosso Deus, esperando, porque dele sempre vem a resposta certa. Estamos aguardando com paciência o momento de voltarmos a nos reunir no templo. Nós já temos uma data marcada, como temos informado repetidas vezes nos últimos vídeos. Esse encontro está fixado, querendo a aprovação do Senhor, no dia 2 de julho, uma quinta-feira, quando todos nós vamos estar reunidos com os nossos joelhos dobrados e vamos retomar as atividades em oração, ou vamos retomar as atividades mantendo a nossa postura da quarentena, que é a postura de intercessão. O nosso coração se alegra porque nós já temos essa perspectiva saudável e alegre de nos reencontrarmos mais uma vez de uma forma presencial, já que remotamente temos nos visto e temos desfrutado ainda assim da comunhão da igreja. Eu quero ler a palavra do Senhor neste dia, na Epístola de Tiago, capítulo 2. Eu quero ler o verso 14, o verso 15 e o verso 16, que dizem assim: Mas, irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe der o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Palavra do Senhor. Queridos, Tiago, ele investe muito tempo falando acerca do dualismo fé e obras. E duas coisas precisam ser ditas em tom de esclarecer para que não se gere nenhum tipo de dúvida. Tiago em nenhum momento disse que as obras têm o poder de salvar a alma humana. Tiago nunca disse isso. E a segunda consideração é que Tiago sempre afirma que as nossas obras confirmam a nossa fé. Se testemunharmos que temos fé e elas não estiverem amparadas como consequência, as nossas obras, as nossas boas atitudes, as nossas ações, a nossa fé é considerada morta. O período da quarentena revelou mais uma face da igreja. O período da quarentena revelou mais um tipo de predicado e de virtude encontrado na igreja de Cristo, e eu não estou me detendo à nossa denominação, quiçá a nossa igreja local. Estou falando da igreja de Deus, que é a face de uma igreja solidária, que é o viés de uma igreja preocupada com o bem-estar do outro. É óbvio que as falhas existem. É óbvio que algumas pessoas podem, neste período, ter um sentimento de que em um determinado tempo não foram devidamente assistidas. Isso é normal no que diz respeito à igreja ser composta de seres humanos e por isso nós somos falhos. Mas ainda assim, essa igreja se mostrou uma igreja solidária. Se mostrou uma igreja preocupada com o bem-estar do irmão, se mostrou uma igreja muito preocupada com aquilo que se passava no ambiente da casa do outro. Tiago vai dizer o seguinte: é inconcebível pensar que se você tiver conhecimento de alguém que tenha necessidade de roupa ou do bem material, do alimento, e você despeça esse irmão dando a ele a paz, sem contudo satisfazê-lo nas suas necessidades do cotidiano.
É inconcebível pensar a fé cristã nesse sentido. Se não é para variar, a igreja, mesmo sendo solidária, em um determinado momento se deu ao luxo de discutir acerca das ações solidárias ou das ações de beneficência. E a questão era, é correto a gente divulgar estas ações em redes sociais? É correto o registro? É correto a foto? É correto divulgar a identidade das pessoas através de fotos, de registros e compartilhá-los em mecanismos da internet? Isso é bom, já que a palavra de Deus diz que aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber, né? Existem algumas coisas que devem ser levadas em consideração. Existem muitas iniciativas que são iniciativas das igrejas, iniciativas de ONGs ou de pessoas que são membros das nossas igrejas e que trabalham em ONGs específicas para atenderem a este fim e que recebem doação, que recebem recurso. Muitas vezes compartilhar as ações solidárias, compartilhar as ações de beneficência acabam sendo uma prestação de contas, acabam sendo um relatório daquilo que se faz com o dinheiro que se arrecada para alcançar o outro na sua necessidade. Então, por isso que eu respeito aqueles que compartilham, por isso que eu respeito aqueles que não compartilham, mas é por isso que eu amo todos aqueles que fazem. Aqueles que estão preocupados em alcançar o outro na sua necessidade. Talvez uma das coisas mais extraordinárias que a gente pode viver enquanto igreja de Deus, e isso só é possível quem foi alcançado com a graça do Senhor, é quando a gente tem a capacidade dada pelo Espírito Santo de contemplar Deus na vida do outro. E quando a gente contempla Deus na vida do outro, a gente sabe da obrigatoriedade de amar o nosso irmão como se estivéssemos amando a nós mesmos. Então essa igreja, com todas as considerações dos mecanismos que foram utilizados para divulgar os muitos ministérios dentro e fora da igreja, com todas essas considerações, essa igreja se mostrou solidária. Essa igreja se mostrou preocupada. Essa onda de beneficência, que não é comum, alcançou até a iniciativa privada, algumas empresas, alguns empresários, pessoas que tinham condições, se levantaram para ajudar a outros. Ainda existe muita gente passando necessidade. Ainda existe muita gente com dificuldade de gerir a vida nos domínios do seu lar. Mas muitas pessoas foram abençoadas. Eu presenciava um debate numa rede social na semana passada, que era o debate em cima de uma frase, fruto de uma frase, né? A felicidade está naquilo que se tem. Muito bom, a frase é muito bonita. Mas quando não se tem saúde, quando não se tem alegria, quando não se tem comida, quando não se tem pão, quando não se tem roupa, quando não se tem moradia, quando não se tem paz. Então a felicidade não está naquilo que se tem. Principalmente a felicidade está naquilo que se é. Quando se é filho de Deus, quando se entende a paz que excede todo entendimento, que está acima de qualquer tipo de explicação, aí você consegue até passar por certas dificuldades, porque aquele que nos alcançou vai nos sustentar. Então hoje eu quero separar esse dia para louvar a Deus pela face de uma igreja solidária. Eu quero louvar a Deus pela face de uma igreja que, mesmo com as suas dificuldades e com os seus equívocos, com os seus erros, que eu disse no início do vídeo que acontecem, nós somos cheios de falhas, mas ainda assim se mostrou preocupada com o bem-estar do outro. Isso é igreja, isso é comunhão, isto é corpo. E isso a gente não encontra em qualquer lugar que não seja no reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor inunde a sua família com a graça de Deus.
E se você puder ser instrumento na mão de Deus para abençoar o outro, que assim seja, para a glória do Senhor, para a alegria do corpo de Deus e para a satisfação e gozo da nossa alma. Que o Senhor te abençoe.